Milionário fica pasmo quando mendiga desmaia no bueiro e revela segredo impactante. Henrique Vasconcelos nunca imaginou que uma simples caminhada num bairro esquecido da Zona Norte ia virar o capítulo mais estranho da sua vida. Ele, acostumado ao silêncio cortante do seu apartamento na zona sul do Rio, sempre rodeado por luxo e distâncias, sentiu o mundo dar uma guinada em meio àquela tarde cinza e chuvosa. A rua deserta, cheia de prédios abandonados e cheiros de umidade, parecia cenário de filme. Mas o choque aconteceu quando ouviu um gemido abafado. Ali, encostada no meio-fio, junto ao bueiro escuro, estava uma garotinha. Não passava de 6 anos, com os cabelos embaraçados, roupas sujas e molhadas, desmaiada e com as mãos amarradas cruamente. A cena era mais brutal do que qualquer coisa que Henrique já tinha visto. Uma criança vulnerável, quase invisível para o mundo, caída à mercê do abandono. Ele sentiu o coração apertar, a garganta fechar, um tremor involuntário nas mãos. Desesperado, ele a levou às pressas para o hospital, sentindo cada passo como se levasse um peso imenso no peito. O rosto da menina, frágil e angelical, grudou na sua mente como um grito silencioso. Mas junto com a dor veio a estranha sensação de mistério pulsando forte. Quem era aquela criança? Como ela foi parar ali, amarrada e desmaiada? E por que carregava um segredo tão parecido com o dele? As lembranças de Rosa invadiram sua mente. Ela, a mãe que morreu cedo demais. Lutava contra uma ONG obscura envolvida em esquemas sujos, fazendo valer a voz dos que não tinham vez. Agora, Henrique descobria que aquela mesma organização estava envolvida num escândalo de adoção ilegal, uma podridão que sua mãe tentou expor até o fim. Henrique nunca pensou em ser pai, mas naquele momento, a dimensão da responsabilidade esmagava seus ombros. Ele sabia, lá no fundo, que não ia conseguir deixar Lívia à mercê do mundo brutal que ele viu naquele bueiro encharcado. A luta pela guarda dela cada passo na investigação o jogava mais fundo em um jogo perigoso, com ameaças quase palpáveis atrás de cada esquina. O medo não impedia Henrique. A urgência de salvar aquela menina incendiava o seu espírito. Mesmo assim, ele sentiu uma ponta de dúvida. Estaria preparado para enfrentar tudo isso sozinho? No meio desse turbilhão, a comunidade começou a se aproximar, oferecendo apoio e força. Mas Henrique sabia que a traição podia estar à espreita, camuflada entre sorrisos e palavras gentis. O jogo estava só começando, e ele tinha que aprender rápido a quem confiar. Então, num papo com um novo aliado, suas mãos tremeram ao pegar o celular. Uma mensagem anônima surgiu sem aviso. Cuidado com quem você confia, a verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Foi naquele instante que Henrique sentiu o medo mais frio. A madrugada da verdade mal tinha começado. O que será que vinha por aí? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique ainda estava em choque. A mensagem anônima fervilhava em sua mente. Cuidado com quem você confia. As palavras ecoavam, como um alerta sombrio em meio ao caos que se instalava em sua vida. A chuva caía lá fora, batendo forte no vidro da janela do hospital onde a menina Lívia estava sendo atendida. O que mais ele poderia descobrir sobre ela? E o que realmente significava aquele olhar que ele reconhecia, mas não entendia? Assim que entrou no quarto, um médico estava lá, discutindo algo sério com uma enfermeira. Ele mal notou Henrique, mas logo se virou. O estado dela é crítico. Precisamos ser rápidos. O que importa é que ela ficou desacordada por muito tempo. Precisamos de autorização para a cirurgia. Sem pensar 2 vezes, Henrique disse que sim. Ele não sabia como, mas sabia que precisava salvar a garotinha. Quando o médico saiu,
A solidão caiu sobre ele como um cobertor pesado. Ele mal conhecia a criança, mas algo aprendia a ele. Ele observou o rosto dela, pálido, enquanto as máquinas bipavam ao fundo. Então, de repente, a porta se escancarou. Entrou um homem alto, larícido e com uma expressão séria. Para sua surpresa, era o pai da menina. Henrique mal teve tempo de reagir. O homem empurrou-o brutalmente, gritando: "O que você quer com minha filha?" As palavras dele rasgaram o ar, e Henrique ficou paralisado. Eu a encontrei no bueiro", gaguejou, o pânico subindo pela sua garganta. O pai da garotinha não parecia surpreso, apenas mais furioso. "Por que você a salvou? Deveria ter deixado ela ali." Henrique sentiu um nó na garganta. "Ela precisa de ajuda. Eu não deixaria uma criança assim." Mas o homem não estava ouvindo. Ele começou a radiar raiva e então um detalhe chamou a atenção de Henrique: o olhar. Era o mesmo azul que ele conhecia tão bem. O mesmo que ele viu quando a garotinha acordou, aqueles olhos que o ensinam a sonhar quando era pequeno. "Onde está minha mãe?" saiu, um sussurro quase desesperado dos seus lábios. A expressão do homem mudou, uma mistura de surpresa e temor. Você é o filho dela. O que quer com a garota?" O tempo parecia parar. O mundo girou ao redor deles. Sussurros e murmúrios da equipe médica se tornaram um eco distante. "Eu só quero protegê-la. Sua mãe me contou sobre a verdade." As palavras escaparam de sua boca antes mesmo de ter certeza do que estava dizendo. A tensão no ar crescia. Então o homem, com um semblante de desespero, começou a tremer. "Você não sabe. Você está em perigo. Não faça isso. A verdade é mais profunda do que você imagina." Henrique não conseguia entender. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo muito escuro. "Ela não é só uma criança. Ela é um alvo. A ONG que sua mãe lutou contra. Eles estão atrás dela. Eles farão qualquer coisa." A revelação caiu como uma bomba. Cada palavra do homem parecia aumentar o peso sobre os ombros de Henrique. A luta por Lívia agora não se tratava apenas da guarda, mas sim de uma corrida contra o tempo para salvá-la de um destino sombrio. Ele nunca quis ser pai, mas agora estava em um labirinto onde a única saída parecia ser um caminho encharcado de dor e traição. O olhar do homem aterrorizado o atingiu como uma faca afiada. "Se você realmente a ama, não poderá confiar em ninguém." Henrique ficou ali, sem saber o que fazer. Seu coração pulsava forte, o desespero tomava conta. O que mais poderia ser verdade? O que ele realmente sabia? Agora, a luta pela verdade estava se transformando em algo muito mais perigoso, e ele estava prestes a ser puxado para o olho do furacão. E a pergunta que o deixava em dúvida se instalou em sua mente: até onde ele iria para proteger essa menina que de repente se tornou tudo para ele? Henrique ficou paralisado. A mulher que entrara no quarto parecia surgir das sombras do seu passado. O olhar dela era o mesmo que o do pai de Lívia, profundo e angustiado. Com um gesto rápido, a mulher se posicionou entre Henrique e o homem, como um escudo. "Você não entende, Henrique. Não é só ela." A voz dela estava carregada de emoção, mas Henrique mal conseguiu registrar as palavras. O mundo ao seu redor parecia girar. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." A pressão no peito dele aumentava, e ele apenas conseguiu sussurrar: "Quem é você?" "Sou Rosa, sua mãe." As palavras dela cortaram o ar como um punhal. Era impossível. Ela estava morta. Ele havia sentido sua ausência como a falta de uma parte de si mesmo. Era uma ilusão, mas algo em seus olhos tinha um brilho que refletia a verdade. "Eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa acreditar em mim." Henrique sentiu todos os seus sentimentos se agitando. Seu passado, sua mãe. Algo dentro dele se partiu e se reconstruiu em frações de segundo. "Mas como? Como você pode estar aqui?" Rosa deu um passo para frente, os olhos brilhando de um desespero que Henrique nunca vira antes. "A ONG,
Eles estão atrás de mim, e agora você. Eles vão usar Lívia para cumprir seus objetivos. Contaram a ela uma mentira, e ela é a chave. Eu me escondi para te proteger, mas eles sempre estiveram perto. O pai de Lívia olhava para a mulher como se estivesse tentando contê-la, mas o terror estampado em seu rosto dizia que ele também sabia que não se tratava de qualquer embate familiar. Você não pode fazer isso. A verdade vai te destruir. Ele gritou implorando, mas qualquer traço de controle que tinha estava fugindo. Pelo amor de Deus, você precisa acreditar em mim. Rosa respondeu. E seu tom era de súplica, mas também de uma força surpreendente. Ela pegou a mão de Henrique, e ele sentiu um choque ao toque dela. Você é o único que pode salvá-la, mas precisa saber o que está acontecendo. Eles não estão apenas atrás dela. Eles a querem para apagar tudo que sua mãe descobriu, o que ela lutava para expor. Nesse instante, o monitor do hospital começou a apitar freneticamente. O som ecoou como um grito de alerta. Lívia estava em perigo. Henrique olhou para o pai da menina, e a incerteza tomou conta dele. Por que você não disse nada antes? Você é o que exatamente? Tornou-se parte do problema? O homem deu um passo para trás, quebrando o contato visual. Não sou o que você pensa. Não posso explicar aqui. A verdade é diferente de tudo que você imagina. O que a Rosa fez foi por amor. Henrique se sentiu ameaçado, preso entre duas verdades aterradoras. Ele não sabia em quem confiar. E se você estiver mentindo? Ele virou-se para Rosa, os sentimentos conflitantes pulsando em suas veias. E se tudo isso for uma armadilha? Estão se aproximando. Temos que ir agora. Rosa disse com um pânico genuíno. A única chance que temos é agir rápido. O desespero na voz dela cortou qualquer hesitação que restava. Henrique olhou para Lívia. A vida dela dependia de suas decisões. A revelação foi um golpe. Ele precisaria escolher um lado, e cada escolha poderia custar tudo. Os dois homens, o pai e o filho, ficaram em lados opostos, tensionando o espaço entre eles, prontos para um confronto que poderia determinar o destino da garotinha. Então, algo imprudente aconteceu. A porta se abriu novamente, desta vez com força. Um grupo de homens vestidos de preto, com expressões frias e decididas, invadiu o quarto, como sombras que vinham da escuridão. Um deles segurava um celular, e o que gritou com autoridade: Henrique Vasconcelos, venha conosco agora. Você tem que decidir. Vai se unir a nós ou ficar com a sua mãe imortal? A escolha é sua. As palavras ficaram ecoando, e Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. A dúvida o consumiu. O que ele realmente sabia? Para onde a verdade estava o levando? A sensação de que tudo mudaria em questão de segundos foi esmagadora. E assim começou um jogo de vida ou morte que ele nunca poderia imaginado. Henrique congelou. Os homens em preto cercaram o quarto como estouros de raios prestes a desabar. Ele sentiu o coração disparar, e suas mãos, antes trêmulas, endureceram ao ver a situação ficar ainda mais ameaçadora. A mensagem ecoava em sua mente. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Ele tinha apenas alguns segundos para decidir. Rosa, a mulher que alegava ser sua mãe, estava pálida e ofegante. O pânico em seus olhos refletia o caos que pulava dentro de Henrique, como um mar revolto. O pai de Lívia parecia uma sombra perdida, enquanto os homens em preto observavam com expressão impassível. Vamos, Henrique! Um deles gritou. O tom agressivo fazia a pele de Henrique arrepiar. Mas havia algo mais naquela mensagem. Uma inquietação que pulsava em seu peito. Ele tomou coragem e disparou. Por que eu deveria ir com vocês? O que vocês querem? O homem, de olhar frio, respondeu com um sorriso ameaçador. Você é mais importante do que imagina. Essa criança não é apenas uma criança. As coisas são diferentes do que você pensa. Portanto, você tem que vir conosco. Essa é a sua única chance. As palavras cortaram o ar e, de repente, tudo fez sentido. Lívia estava envolvida em algo muito maior,
E essa ONG, da qual sua mãe sempre falava em sussurros, tinha garras mais profundas do que Henrique poderia imaginar. Ele olhou para Rosa, buscando respostas, mas notou que a expressão dela era uma mistura de terror e urgência. Nesse momento, a porta se abriu mais uma vez, mas não era apenas uma entrada. Da escuridão, uma mulher emergiu. Seus olhos eram dúbios e penetrantes. Ela tinha uma postura imponente e algo em sua presença era como um ímã. Todos os olhares se voltaram para ela. "Chega!" ela gritou, fazendo com que todos parassem em choque. "Desculpe, mas a nossa conversa ainda não acabou", disse a mulher como se tivesse o controle absoluto da situação. "Henrique, a verdade que você busca é mais complexa do que pensa. Você não pode confiar nem em sua própria mãe." Um murmúrio inquieto percorreu a sala. Henrique ficou paralisado. "O quê? Que verdade?" Sua voz saiu mais como um sussurro aflito. Ela lançou um olhar significativo ao pai de Lívia. "A ONG não busca apenas crianças. Eles estão tentando recuperar algo que foi roubado. E você, Henrique, é a peça-chave para tudo isso." Um nó se formou na garganta de Henrique. Ele não entendia o que havia sido roubado e, mais importante, qual era seu verdadeiro papel naquilo. O pai de Lívia apertou os lábios, revelando um sinal de desespero silencioso antes de responder. "Henrique, não ouça. Você não sabe do que está falando." Mas a mulher não se deixou abalar. Ela continuou. "Sua mãe se envolveu numa batalha muito maior. Você não é apenas uma vítima. Você sempre esteve no centro disso tudo, e agora eles estão atrás de você." Henrique olhou para Rosa, confuso e angustiado. A luz das máquinas do hospital piscou e ele notou que Lívia estava à mercê da situação, completamente vulnerável. "Eu só quero protegê-la." "E o que você faria? Você não sabe em quem confiar. Você precisa entender", disparou Rosa, seus olhos agora carregados de um desespero genuíno. "A ONG não é apenas uma organização. Eles têm braços longos. A verdade pode ser devastadora." Então, algo inesperado aconteceu. O grupo de homens em preto avançou, mas não em direção a Henrique. Eles se voltaram para a mulher que acabara de entrar. "Você não devia estar aqui." Um dos homens a alertou, e foi como se um clarim tivesse soado em meio ao caos. "Minha presença aqui não é uma escolha, é um dever", respondeu a mulher. E num movimento rápido, ela puxou um dispositivo do bolso, um brilho metálico, como uma lâmina de luz cortante. "Você não pode levar Henrique. Ele é mais do que você pode imaginar." O quarto se encheu de tensão, como se o próprio ar estivesse contaminado. Henrique sentia que tudo ao seu redor girava. Ele tinha que escolher um lado, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Então o que fazer? Quem é a verdadeira ameaça? Nesse momento, um grito ensurdecedor ecoou através do hospital, como um eco de alarme, e todos pararam. O alerta os envolveu, e Henrique ficou paralisado. O que mais ele não sabia? E enquanto se desenrolava aquela cena digna de um filme, a dúvida em sua mente aumentava. Até onde ele iria para proteger a verdade? Até onde ele estaria disposto a ir para salvar a única pessoa que... Henrique congelou. A pressão no quarto era palpável. Os homens de preto estavam cada vez mais ameaçadores, e a mulher que havia aparecido parecia ter um controle sobrenatural da situação. Rosa estava pálida. Seus olhos escaneavam a sala em busca de uma saída, e ele não sabia em quem confiar. O tempo parecia correr enquanto a tensão aumentava. "Você precisa decidir agora, Henrique", insistiu a mulher com aspecto imponente. "Você pode vir conosco e descobrir a verdade, ou ficar e se afundar nesse caos. O futuro da garotinha depende de você." As palavras se ergueram como um feitiço ameaçador, fazendo todos na sala ficarem em silêncio. Henrique olhou para Lívia, deitada na cama, indefesa. Ele não podia deixar que nada acontecesse a ela. A decisão queimava em seu peito, mas algo dentro dele gritava para que parasse e pensasse. O pai de Lívia estava se encolhendo. Sua expressão era de desespero e impotência. "Não acredite nela", ele berrou, a voz trêmula e cheia de medo. "Ela não é quem diz ser. Ninguém pode ser confiável aqui." Antes que pudesse responder,
O monitor de Lívia começou a apitar, quase como uma premonição. O tempo parecia se arrastar, mas em um segundo tudo mudou. O grupo de homens se voltou para a mulher. O líder deles gritou: "Você não deveria estar aqui, Ana. Isso não é seu lugar." O nome causou um efeito instantâneo. Ela hesitou e seu olhar se tornou nublado, como se a verdade tivesse sido desenterrada. Henrique sentiu uma onda de confusão o envolvendo. "Ana, quem é você?" ele questionou, impotente. A mulher respirou fundo, e a tensão em seu rosto começou a se desfazer, revelando algo familiar. "Henrique, se você soubesse, eu só queria..." ela começou a dizer. Mas antes que suas palavras se concretizassem, uma explosão ecoou pelo corredor, fazendo as estruturas do hospital tremerem. A porta foi arrombada e um grupo de agentes armados invadiu o espaço, em uma cena digna de um filme de ação. "Henrique Vasconcelos, o que está acontecendo aqui?" gritou um dos novos arrivantes, apontando uma arma para ele. A atmosfera se transformou em um caos absoluto. As pessoas gritavam e o monitor de Lívia apitava cada vez mais alto. A mulher, Ana, tinha perdido toda a sua compostura. Ela se virou para Henrique com os olhos arregalados. "Você não pode ficar aqui. Ele não é o pai dela, e você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é." Henrique sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. "O que você quer dizer? Eu sou apenas um homem tentando proteger a menina," ele exclamou, o medo se transformando em desespero. "Você é o seu filho." A revelação foi como um tiro certeiro em seu coração. "Eles não apenas estão atrás de Lívia, eles querem você, Henrique. Você é a chave para tudo isso por causa do que sua mãe descobriu sobre a ONG. Você tem que entender que não pode confiar em ninguém." O mundo girou ao redor dele, olhando para os homens armados, a mulher que não era mais sua mãe, mas ainda era, e o pai que parecia uma sombra. Como assim tudo ao seu redor era um emaranhado de mentiras? Ele não conseguia processar tudo isso, e quando as palavras de Ana penetraram em sua mente, a sensação de traição o atingiu como um soco no estômago. O que mais ele não sabia? As armas foram levantadas, o caos tomou conta da sala, e naquele momento crítico, foi como se o tempo parasse. Uma pergunta cruenta ecoou em sua mente: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade e proteger Lívia? Enquanto o quarto se transformava em um campo de batalha de emoções e ideias, ele percebeu que de repente tudo o que acreditava tinha se despedaçado em fragmentos, e a única certeza que restava era que o próximo movimento poderia selar destinos, mudando suas vidas para sempre. Henrique estava paralisado, as armas ameaçadoras erguidas em sua direção, e a atmosfera carregada de tensão. O quarto virou um campo de batalha de emoções. "Você não pode confiar nela." O pai de Lívia gritou, desesperado. Sua voz tremia, e a confusão tomou conta da sala. Ana, a mulher que alegava ser sua mãe, parecia querer falar, mas sua voz foi interrompida por um estrondo. A porta foi aberta com força e um grupo de homens em trajes pretos invadiu o espaço com expressões frias e decididas. O caos explodiu. "Henrique Vasconcelos, vamos!" ordenou um deles, apontando a arma em sua direção. As sirenes ecoaram pelos corredores do hospital. "Fuja, agora!" gritou Rosa, e algo em sua expressão o fez hesitar. O que estava acontecendo? Lentamente os olhares se concentraram nele, como se sua escolha determinasse o destino de todos. Mas a mente dele girava, a tensão era palpável, e no meio dessa pressa, algo estalou como um estopim. Ana disparou na frente, colocando-se entre Henrique e os homens. "Isto não é o que parece." A voz dela ecoou, ressoando uma verdade que fez o coração de Henrique parar. "Henrique, você precisa ouvir." Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um dos homens puxou um pino de granada na mochila e arremessou. O tempo parou. A explosão estourou como um relâmpago. O teto do hospital estremeceu, e o som ensurdecedor ecoou enquanto o caos se desenrolava. Entulho e poeira se espalharam, e o quarto virou uma cena de destruição.
Henrique e Lívia estavam no meio da bagunça. No impacto da explosão, Henrique voou para trás, batendo contra a parede e sentindo o chão desabar sob ele. A visão ficou turva, tudo virou um borrão. Quando conseguiu voltar a si, seu estômago se revirou ao ver Rosa caída, inconsciente, entre os destroços. O pai de Lívia havia desaparecido na fumaça, e o grupo de homens estava em meio ao caos. O pânico tomou conta dele. Lívia! Onde está a Lívia? Ele se arrastou até onde a menina estava, desorientado. As máquinas em volta dela apitavam freneticamente, e ele sentiu um nó na garganta. Dentro de si, algo se quebrou. O que estava acontecendo? Mas uma figura emergiu das sombras da poeira. Era Ana. Cabelos desgrenhados, rosto suado. Mas havia algo mais. Seus olhos brilhavam de uma intensidade que Henrique nunca vira. A verdade precisa ser revelada, Henrique, gritou, a voz cortando o caos. Nós não temos tempo. A pressão aumentava, mas a expressão dela fez Henrique parar. Eu sou sua mãe, mas não da maneira que você pensa. A ONG, eles não são apenas uma ameaça a Lívia. Eles estão atrás de você porque você é a única esperança de parar isso tudo. Você é o único que pode. Você está mentindo, gritou Henrique, a dor em seu coração se entrelaçando com a confusão. Como eu posso saber que você não é parte disso? Porque eu não fui a única a me sacrificar, Henrique. As palavras dela cortaram o ar. Ana girou e apontou para as sombras atrás dela, onde algo horrível se desenhava. A pessoa que você pensa que é seu pai, ele também não é quem parece. Ele é parte da organização. Ele a colocou no caminho que trouxe até aqui. Henrique ficou em choque. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas o que isso significava? Ele olhou para as sombras. O pai de Lívia emergiu da neblina, segurando um celular, com um sorriso frio. Não era alívio, mas uma expressão de vitória. Você já caiu na armadilha, Henrique. A verdade é mais mortal do que você imagina, ele disse. A traição nas palavras era cortante, e Henrique sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Enquanto o quadro se tornava cada vez mais confuso, um grito ressoou. A bomba que Ana havia arremessado explodiu no chão, fazendo a terra tremer. Ele olhou para Lívia, lá, indefesa. Seu coração disparou. O tempo pressionava, e as revelações abafavam sua mente. O que realmente estava em jogo? O que ele estava disposto a fazer para salvar a única... A porta foi aberta com força, e um grupo de homens em trajes pretos invadiu o espaço, com expressões frias e decididas. O caos explodiu. Henrique Vasconcelos, vamos, ordenou um deles, apontando a arma em sua direção. As sirenes ecoaram pelos corredores do hospital. Fuja, agora! Gritou Rosa, e algo em sua expressão o fez hesitar. O que estava acontecendo? Lentamente os olhares se concentraram nele, como se sua escolha determinasse o destino de todos. Mas a mente dele girava, a tensão era palpável, e no meio dessa pressa, algo estalou como um estopim. Ana disparou na frente, colocando-se entre Henrique e os homens. Isto não é o que parece. A voz dela ecoou, ressoando uma verdade que fez o coração de Henrique parar. Henrique, você precisa ouvir. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um dos homens puxou um pino de granada na mochila e arremessou. O tempo parou. A explosão estourou como um relâmpago. O teto do hospital estremeceu e o som ensurdecedor ecoou enquanto o caos se desenrolava. Henrique e Lívia estavam no meio da bagunça. No impacto da explosão, Henrique voou para trás, batendo contra a parede e sentindo o chão desabar sob ele. A visão ficou turva, tudo virou um borrão. Quando conseguiu voltar a si, seu estômago se revirou ao ver Rosa caída, inconsciente, entre os destroços. O pai de Lívia havia desaparecido na fumaça, e o grupo de homens estava em meio ao caos, procurando por uma saída. O pânico tomou conta dele. Lívia, onde está Lívia? Ele se arrastou até onde a menina estava, desorientado. As máquinas em volta dela apitavam freneticamente, e ele sentiu um nó na garganta.
Dentro de si, algo se quebrou. O que estava acontecendo? Mas uma figura emergiu das sombras da poeira. Era Ana. Cabelos desgrenhados, rosto suado, mas havia algo mais. Seus olhos brilhavam de uma intensidade que Henrique nunca vira. A verdade precisa ser revelada, Henrique. Gritou, a voz cortando o caos. Nós não temos tempo. A pressão aumentava, mas a expressão dela fez Henrique parar. Eu sou sua mãe, mas não da maneira que você pensa. A ONG. Eles não são apenas uma ameaça à Lívia. Eles estão atrás de você porque você é a única esperança de parar isso tudo. Você é o único que pode. Você está mentindo, gritou Henrique, a dor em seu coração se entrelaçando com a confusão. Como eu posso saber que você não é parte disso? Porque eu não fui a única a me sacrificar, Henrique. As palavras dela cortaram o ar. Ana girou e apontou para as sombras atrás dela, onde algo horrível se desenhava. A pessoa que você pensa que é seu pai, ele também não é quem parece. Ele é parte da organização. Ele a colocou no caminho que trouxe até aqui. Henrique ficou em choque. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas o que isso significava? Ele olhou para as sombras. O pai de Lívia emergiu da neblina, segurando um celular, com um sorriso frio. Não era alívio, mas uma expressão de vitória. Você já caiu na armadilha, Henrique. A verdade é mais mortal do que você imagina, ele disse. A traição nas palavras era cortante, e Henrique sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Enquanto o quadro se tornava cada vez mais confuso, um grito ressoou. A bomba que Ana havia arremessado explodiu no chão, fazendo a terra tremer. Ele olhou para Lívia, lá, indefesa. Seu coração disparou. O tempo pressionava, e as revelações abafavam sua mente. O que realmente estava em jogo? O que ele estava disposto a fazer para salvar a única pessoa que amava naquele momento? E a questão finalmente surgiu A confusão tomou conta da sala. Ana, a mulher que alegava ser sua mãe, parecia querer falar, mas sua voz foi interrompida. Ana disparou na frente, colocando-se entre Henrique e os homens. Isto não é o que parece. A voz dela ecoou, ressoando uma verdade que fez o coração de Henrique parar. Henrique, você precisa ouvir. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um dos homens puxou o pino de uma granada na mochila e arremessou. O tempo parou. A explosão estourou como um relâmpago. O teto do hospital estremeceu, e o som ensurdecedor ecoou enquanto o caos se desenrolava. Henrique e Lívia estavam no meio da bagunça. No impacto da explosão, Henrique voou para trás, batendo contra a parede e sentindo o chão desabar sob ele. A visão ficou turva. Tudo virou um borrão. Quando conseguiu voltar a si, seu estômago se revirou ao ver Rosa caída, inconsciente, entre os destroços. O pai de Lívia havia desaparecido na fumaça, e o grupo de homens estava em meio ao caos, procurando por uma saída. O pânico tomou conta dele. Lívia! Onde está a Lívia? Ele se arrastou até onde a menina estava, desorientado. As máquinas em volta dela apitavam freneticamente, e ele sentiu um nó na garganta. Dentro de si, algo se quebrou. O que estava acontecendo? Mas uma figura emergiu das sombras da poeira. Era Ana, cabelos desgrenhados, rosto suado. Mas havia algo mais. Seus olhos brilhavam de uma intensidade que Henrique nunca vira. A verdade precisa ser revelada, Henrique, gritou, a voz cortando o caos. Nós não temos tempo. A pressão aumentava, mas a expressão dela fez Henrique parar. Eu sou sua mãe, mas não da maneira que você pensa. A ONG, eles não são apenas uma ameaça à Lívia. Eles estão atrás de você porque você é a única esperança de parar isso tudo. Você é o único que pode. Você está mentindo, gritou Henrique, a dor em seu coração se entrelaçando com a confusão. Como eu posso saber que você não é parte disso? Porque eu não fui a única a me sacrificar, Henrique. As palavras dela cortaram o ar. Ana girou e apontou para as sombras atrás dela, onde algo horrível se desenhava. A pessoa que você pensa que é seu pai, ele também não é quem parece. Ele é parte da organização. Ele a colocou no caminho que trouxe até aqui. Henrique ficou em choque.
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas o que isso significava? Ele olhou para as sombras. O pai de Lívia emergiu da neblina, segurando um celular com um sorriso frio. Não era alívio, mas uma expressão de vitória. Você já caiu na armadilha, Henrique. A verdade é mais mortal do que você imagina, ele disse. A traição nas palavras era cortante. E Henrique sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Nesse momento, uma estrondosa batida na porta chamou a atenção. Antes que alguém pudesse reagir, a porta foi arrombada novamente, revelando uma mulher com roupas rasgadas e marcas de luta no rosto. "Pare o que está acontecendo!" ela gritou, e todo o foco se virou para Henrique. Reconheceu aqueles olhos. Ele sempre tivera pesadelos com essa figura. A mulher que lhe havia dito para ter cuidado. A mulher que afirmara sempre protegê-lo. "Mãe?" ele exclamou, mas a surpresa logo se transformou em confusão. "Você está viva?" "Agora não é a hora", a mulher disparou. "A ONG está mais perto do que pensam. Eles têm um plano para o seu futuro, Henrique." E nesse instante, Henrique sentiu um terrível frio na espinha. Algo bateu em sua memória. Aquele colar que sua mãe usava. Ele olhou para Ana, para o pai de Lívia, e então para a mulher que estava na frente dele. Todas as verdades, todos os laços começavam a se entrelaçar de maneira insuportável. Ele sentia que tudo aquilo foge das regras do que conhecia. O que mais poderia estar escondido? Cada palavra dela ardia em sua mente, revelando uma teia de mentiras e manipulações. "Henrique, eles querem você em seus planos. Você é a chave para tudo, e estão dispostos a matar por isso." O penso da verdade o esmagava. O pai de Lívia sorriu, seu olhar sombrio fazendo o ambiente gelar. "Você está apenas começando a compreender, filho. Você e essa garota. Vocês são muito mais do que mero acaso." A revelação atingiu Henrique como um raio. As peças se juntavam numa construção devastadora de traições e segredos. E enquanto o caos ao redor aumentava, uma única ideia se fixava em sua mente. Até onde isso tudo chegaria? Até onde ele iria para desvendar essas verdades tortuosas que ameaçavam não só sua vida, mas a de todos ao seu redor? E nesse embalo de pânico, Henrique percebeu que a batalha não era apenas por Lívia. Era por sua própria identidade, por quem ele era e o que estava se tornando. O futuro se desdobrava, sombrio, implacável, e ele estava prestes a ser lançado em um abismo de certezas destruídas e novas realidades. O peso da escolha pairava no ar, como um sinal de que tudo na vida tinha consequências, e mais um mistério surgia na sua frente. Henrique estava paralisado, as armas ameaçadoras erguidas em sua direção, e a atmosfera carregada de tensão. O quarto virou um campo de batalha de emoções. "Você não pode confiar nela." O pai de Lívia gritou desesperado, sua voz tremia. "Ela não é sua mãe." A confusão tomou conta da sala. Ana, a mulher que alegava ser sua mãe, parecia querer falar, mas sua voz foi interrompida por um estrondo. A porta foi aberta com força, e um grupo de homens em trajes pretos invadiu o espaço, com expressões frias e decididas. O caos explodiu. "Henrique Vasconcelos, vamos!" ordenou um deles, apontando a arma em sua direção. As sirenes ecoaram pelos corredores do hospital. "Fuja, agora!" gritou Rosa, e algo em sua expressão o fez hesitar. O que estava acontecendo? Lentamente, os olhares se concentraram nele, como se sua escolha determinasse o destino de todos. Mas a mente dele girava. A tensão era palpável, e no meio dessa pressa, algo estalou como um estopim. Ana disparou na frente, colocando-se entre Henrique e os homens. "Isto não é o que parece." A voz dela ecoou, ressoando uma verdade que fez o coração de Henrique parar. "Henrique, você precisa ouvir." Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um dos homens puxou o pino de uma granada na mochila e arremessou. O tempo parou. A explosão estourou como um relâmpago. O teto do hospital estremeceu e o som ensurdecedor ecoou enquanto o caos se desenrolava. Henrique e Lívia estavam no meio da bagunça. No impacto da explosão, Henrique voou para trás,
batendo contra a parede e sentindo o chão desabar sob ele. A visão ficou turva, tudo virou um borrão. Quando conseguiu voltar a si, seu estômago se revirou ao ver Rosa caída, inconsciente, entre os destroços. O pai de Lívia havia desaparecido na fumaça, e o grupo de homens estava em meio ao caos, procurando por uma saída. O pânico tomou conta dele. Lívia! Onde está Lívia? Ele se arrastou até onde a menina estava, desorientado. As máquinas em volta dela apitavam freneticamente, e ele sentiu um nó na garganta. Dentro de si, algo se quebrou. O que estava acontecendo? Mas uma figura emergiu das sombras da poeira. Era Ana. Cabelos desgrenhados, rosto suado, mas havia algo mais. Seus olhos brilhavam de uma intensidade que Henrique nunca vira. A verdade precisa ser revelada, Henrique! Gritou, a voz cortando o caos. Nós não temos tempo! A pressão aumentava, mas a expressão dela fez Henrique parar. Eu sou sua mãe, mas não da maneira que você pensa. A ONG, eles não são apenas uma ameaça à Lívia. Eles estão atrás de você porque você é a única esperança de parar isso tudo. Você é o único que pode. Você está mentindo! Gritou Henrique, a dor em seu coração se entrelaçando com a confusão. Como eu posso saber que você não é parte disso? Porque eu não fui a única a me sacrificar, Henrique. As palavras dela cortaram o ar. Ana girou e apontou para as sombras atrás dela, onde algo horrível se desenhava. A pessoa que você pensa que é seu pai, ele também não é quem parece. Ele é parte da organização. Ele a colocou no caminho que trouxe até aqui. Henrique ficou em choque. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas o que isso significava? Ele olhou para as sombras. O pai de Lívia emergiu da neblina, segurando um celular, com um sorriso frio. Você já caiu na armadilha, Henrique. A verdade é mais mortal do que você imagina, ele disse. A traição nas palavras era cortante, e Henrique sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Nesse momento, uma estrondosa batida na porta chamou a atenção. Antes que alguém pudesse reagir, a porta foi arrombada novamente, revelando uma mulher com roupas rasgadas e marcas de luta no rosto. "Pare o que está acontecendo!" ela gritou, e todo o foco se virou para ela. Henrique reconheceu aqueles olhos. Ele sempre tivera pesadelos com essa figura. A mulher que lhe havia dito para ter cuidado, a mulher que afirmara sempre protegê-lo. "Mãe!" ele exclamou, mas a surpresa logo se transformou em confusão. "Você está viva?" "Agora não é a hora!" A mulher disparou. "A ONG está mais perto do que pensam. Eles têm um plano para o seu futuro, Henrique." E nesse instante, Henrique sentiu um terrível frio na espinha. Algo bateu em sua memória, aquele colar que sua mãe usava. Ele olhou para Ana, para o pai de Lívia, e então para a mulher que estava na frente dele. Todas as verdades, todos os laços começavam a se entrelaçar de maneira insuportável. Ele sentia que tudo aquilo foge das regras do que conhecia. O que mais poderia estar escondido? Cada palavra dela ardia em sua mente, revelando uma teia de mentiras e manipulações. "Henrique, eles querem você em seus planos. Você é a chave para tudo e estão dispostos a matar por isso." O peso da verdade o esmagava. O pai de Lívia sorriu, seu olhar sombrio fazendo o ambiente gelar. "Você está apenas começando a compreender, filho. Você e essa garota? Vocês são muito mais do que mero acaso." Dessa vez, o mundo de Henrique desabou. Ele olhou para o pai de Lívia, a confusão rapidamente se transformando em choque. Naquele instante, o homem se virou e puxou o celular novamente. "Você viaja e ainda busca uma saída? A verdade é que você é o verdadeiro filho de Rosa. Lívia é a sua irmã, e tudo isso é um plano maior, uma trama para recuperar o que foi perdido. Nós estamos juntos nessa linha da vida, você e ela. E a única forma de quebrar o ciclo é eliminando aquele que traiu os dois, que te deixou aqui como isca." A revelação caiu como uma bomba. Todos os laços e identidades estavam interligados. O que estava acontecendo? Lívia, sua irmã.
Ana olhando para ele de uma forma que retalhava sua mente. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde isso chegaria? Até onde ele iria para descobrir a verdade que seus próprios laços de sangue haviam escondido? O tempo estava se esgotando, e a linha entre amigo e inimigo, entre amor e ódio, se desfazia diante dele. Henrique estava atordoado. Assim que a poeira da explosão começou a assentar, ele viu a realidade se desdobrando diante dele. A revelação do pai de Lívia ecoava em sua mente. Um grito no escuro, um alerta que pulsava como um tambor. As palavras de Ana, a mulher que insistia ser sua mãe, giravam em sua cabeça. Você é a chave, mas como assim? Ele precisava saber mais. Lívia estava ali, seu olhar inocente, mas ao mesmo tempo aterrorizado. Henrique se agachou ao lado dela. Não tenha medo, estou aqui. Ele segurou a mão dela, um gesto simples, mas cheio de significado. A conexão entre eles se aprofundava, um laço formado em meio ao caos. Henrique, você não pode confiar neles. O pai de Lívia enfatizou, sua voz desesperada. A ONG vai fazer de tudo para te pegar. Estão no seu encalço. Mas, em meio a essa tempestade de informações, o que era verdade e o que era mentira? Ana se aproximou, seu olhar fixo em Henrique. Eles estão aqui, Henrique. Precisamos sair agora. As palavras eram um sussurro, mas tinham o peso de um trovão. O tempo estava se esgotando e ele sabia que precisava fazer algo. Mas como decidir em quem confiar? Nesse momento a porta se abriu com violência e mais homens armados entraram. O que Henrique poderia fazer? O pânico crescia, mas uma faísca de coragem acendeu dentro dele. Ele respirou fundo, mirando os homens. Vocês não levarão Lívia, gritou, a voz ecoando com uma determinação que ele próprio não sabia que tinha. Uma troca de olhares ocorreu entre Ana e os homens. Era a brecha que Henrique precisava. Ele agarrou a mão de Lívia, puxando-a para perto. Vamos agora! E juntos, ele e a menina correram para a saída, ignorando as vozes gritando atrás deles. Quando finalmente chegaram ao estacionamento do hospital, um carro preto os aguardava. Entrem! Ana gritou, e Henrique hesitou, mas a urgência tomou conta. Eles saltaram dentro. O motorista acelera sem olhar para trás. O barulho dos tiros ecoou ao longe, mas não podiam parar. No que você se tornou, Henrique? Ana perguntou, balançando a cabeça em descrença. Eles vão atrás de você, e tudo isso é por causa de um segredo que pode mudar o mundo. Mas quem eu realmente sou? Henrique questionou, angustiado. As respostas pareciam tão próximas, mas ao mesmo tempo tão distantes. Antes que Ana pudesse responder, o carro foi cercado. Homens em trajes pretos se aproximavam com armas em punho. Henrique sentiu o coração acelerar. Era a hora da verdade. Lívia, fique atrás de mim. Ele segurou a menina, protetivamente. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo enquanto ele enfrentava a nova ameaça. Ele não sabia qual seria o desfecho, mas sabia que tinha que lutar. As revelações, as traições, tudo havia chegado a este ponto. E entre balas e gritos, novos laços se formavam e antigos laços se quebravam. Então, uma explosão, não de uma granada, mas de um clarão. Henrique virou-se para Ana, apenas para ver a firmeza em seus olhos. Você é mais forte do que imagina, gritou ela. E em meio ao caos, uma janela de esperança se abriu. As luzes do carro piscavam, e Henrique percebeu que não estava sozinho nessa batalha. Havia uma comunidade, um laço que superava o medo. Eles não estavam apenas lutando pela verdade, mas pela vida de Lívia, pela própria identidade de Henrique. Quando tudo parecia irremediável, as primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir no horizonte. Uma nova jornada estava prestes a começar. Henrique sabia que a busca pela verdade ainda não havia acabado. Ele olhou para Lívia, firme em sua liberdade recém-descoberta. Vamos, irmã. O mundo é nosso para descobrir. E assim, enquanto a cena se desdobrava diante deles,
Henrique sentiu uma onda de determinação. O que o aguardava era incerto, mas juntos eles estariam prontos para enfrentar qualquer tempestade. Agora, se você gostou dessa história incrível e quer seguir acompanhando essa jornada, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.